Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFRGS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vamos estar falando sobre o uso de asset na linguagem Python. E bem, antes de aprofundarmos no assunto, eu quero falar que esse vídeo vai ser dividido em três partes, sendo eles para que serve o asset no meu código e qual é o intuito de eu utilizá-lo, qual é a sintaxe que eu devo utilizar, ao fazer uso do asset, e como eu utilizo na prática, ou seja, a gente vai mostrar também um exemplo de como utilizar o asset. E bem, no quesito para que serve o asset no código, a gente pode usar tanto para depuração, validação e para controle de qualidade. Tem outros usos, mas não é tão comum. E bem, sobre o uso para depuração, serve para verificar os estados das variáveis no código em certo trecho. Muito similar ao uso do try-catch. Temos também o uso para validação. Contudo, você não usar o asset em validação não é uma boa prática. Pode ser utilizado, mas é bom evitar. Temos também para o controle de qualidade, ou seja, verificar se as funções retornam o que deveriam retornar. Ou seja, se eu tenho uma função que soma A mais B, eu espero que o retorno dela seja exatamente a função de somar A mais B. E bem, falamos agora da sintaxe. O asset tem uma sintaxe muito simples, como usamos em Python, sendo ele que a gente precisa apenas do nome assert, seguido da condição que eu preciso, que eu quero verificar, vírgula, a mensagem opcional. Por exemplo, pode ser um assert A é maior do que B. Se A for maior que B, ele vai mostrar uma mensagem para o usuário. É basicamente isso a sua sintaxe, não tem nada de truque. Você pode perceber, se você já tenha feito teste unitário em Java, que o uso do assert é muito parecido com o uso do JUnit, para você fazer testes unitários na linguagem Java. E bem, agora vamos à prática. E bem, vamos falar agora sobre três exemplos. Um sendo para o uso do assert para depuração, uma para validação e uma como se fosse utilizando para fazer um teste unitário. E bem, vamos começar de como eu utilizaria o assert para depuração de código. E bem, eu posso usar o assert para mim criar uma mensagem de erro personalizada. Ou seja, eu posso verificar uma certa condição e toda vez que essa condição for atendida, ele vai mostrar esse erro. Ou seja, a gente tem uma função que divide A por B. B não pode ser zero, por uma regra matemática. Então, se B for diferente de zero, não acontece nada. Se B for igual a zero, vai cair no meu assert, e o divisor vai mostrar o erro na tela que o divisor não pode ser zero. E isso, observe que eu tenho que usar em parceria com um bloco try-catch. E esse erro que vai ser gerado pelo meu assert é um erro. Então, ao fazer esse uso dessa maneira, eu consigo mostrar um erro personalizado ao usuário. E bem, vamos executar para ver o que acontece. Bem, ele mostra exatamente a mensagem que está no meu assert. Ou seja, nessa situação, B está sendo igual a zero. Bem, vamos para o segundo exemplo. Nesse outro exemplo, a gente está utilizando o assert para fazer um teste unitário de uma função específica. Por exemplo, nós que eu tenho uma função def soma A e B. O esperado é que ele vai pegar A mais B e vai fazer esse retorno. Se você não precisa nem executar esse código, você já vai observar que tem o erro, que em vez de estar somando, ele está diminuindo. Então, eu posso fazer um assert, no caso, 7 é igual à soma de 2 com 5. Se a soma fosse efetuada de maneira correta, isso seria verdade e não cairia no bloco try-catch. No bloco try-catch não, na mensagem de erro do meu assert. Como essa função está errada, então isso vai ser falso, logo vai mostrar a mensagem. Então, a gente pode ver o erro da tela. Que no meu assert a função está executando de maneira inadequada. Então, assim, dessa maneira a gente pode utilizar o assert também para teste unitário. E o terceiro modo, que é o que não é aconselhado,
é você usar o assert para validação. Não está tanto para uma validação, e sim para uma verificação somente. O que acontece? Eu tenho x igual a 10, né? Então, enquanto o assert vai verificar se x for maior do que zero, no caso então ele não cairia, né? X deve ser maior que zero. Ele não cairia aqui. Ele só iria mostrar a mensagem de erro se x fosse menor do que zero. Então, vamos modificar aqui para ser menos 1, por exemplo. Então, ele vai mostrar o assert um erro. Então, dessa maneira, a gente pode utilizar o assert também para verificação. Mas cuidado, né? Não é uma coisa, não é aconselhado, né, a utilizar. Então, assert, se você vai utilizar assert, dê preferência para mensagens especiais, personalizadas, para depuração de código e o uso, né, do assert para testes unitários. Pois bem, pessoal, o vídeo acaba por aqui e abaixo temos as referências utilizadas para a produção desse material. Caso ainda persista alguma dúvida sobre o uso de assert ou outra dúvida na linguagem Python, você pode estar entrando em contato com os monitores do MAP através de nossas redes sociais. Para isso, basta você entrar no site do MAP com o link abaixo. Lá você vai ter as informações tanto do Instagram, WhatsApp, e-mail e Discord da monitoria de algoritmos de programação da UFES.